Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um filme que, olha, mexe com a cabeça e, vamos ser sinceros, um pouco com o estômago também. Estamos falando de Existence, um filme do Cronenberg que, nossa, mesmo depois de tanto tempo, continua super relevante, né? Especialmente para quem curte ficção científica com mais substância. Então se preparem porque hoje a gente vai mergulhar fundo nas várias camadas dessa obra que é bem intrigante. A nossa ideia aqui é explorar juntos alguns pontos-chave. Primeiro, essa linha que fica super borrada entre o que é real e o que é jogo dentro do filme. Depois, como o corpo humano vira essa interface, bem orgânica, quase carnal mesmo, com a tecnologia. Aí tem a grande questão: a gente tem livre-arbítrio? Ou será que somos meio que marionetes de uma narrativa maior? Isso é pesado. Também a paranoia que está em todo lugar, as conspirações, a briga política ali por trás da indústria de games que o filme mostra. E como o filme, de um jeito muito esperto, olha para si mesmo, sabe? Para o cinema, para a ficção. Uma metalinguagem bem interessante. Aquela estética particular também que mistura um certo erotismo com uma repulsa bem forte na biotecnologia. E claro, não dá para não falar do final. Aquele final que deixa a gente pensando, né? Sugerindo que talvez a realidade seja só mais uma fase do jogo. Bom, vamos lá então. Começar a desembrulhar esses aspectos de Existence. A primeira coisa que chama atenção é essa confusão toda entre o mundo real e o mundo do jogo, certo? Não é só tipo botar um óculos VR e pronto. Definitivamente não. Acho que o ponto central é justamente esse. Os jogos em Existence não são uma coisinha à parte que você liga e desliga. Eles são uma experiência que toma conta de toda a percepção, sabe? Os personagens se conectam de verdade, fisicamente, com aqueles bioportos na espinha. E os consoles são organismos vivos. É muito louco isso. Totalmente. E isso cria uma situação onde a fronteira entre estar dentro e fora do jogo simplesmente desaparece. Lembra daquela cena, acho que a primeira vez que eles pausam o jogo? A realidade em volta parece meio artificial, estranha. Sim, ali já começa a plantar a dúvida na gente, né? Exato. E a dúvida não é só dos personagens. Nós, como espectadores, somos puxados para dentro dessa espiral de incerteza. Aquela conversa que a gente está vendo, será que é real dentro da história? Ou já é parte da mecânica do jogo Existence? E essa sensação não some, né? Fica o filme todo. E aí que tá a genialidade e o desconforto também, eu acho. O Cronenberg não quer dar pra gente um chão firme. Cada camada de realidade que aparece pode ser só mais um nível do jogo. Essa ideia de que as regras de um mundo podem vazar pro outro, sabe? Contaminar a percepção do jogador. E a nossa também. É constante. É um labirinto. Exatamente. A narrativa se dobra sobre si mesma. E a saída, a tal realidade original, talvez nem exista. Não é um defeito do filme, é a estratégia principal. O entretenimento aqui vira uma questão quase filosófica. O que é real, afinal de contas? E essa questão fica ainda mais, digamos, complicada quando a gente olha para a forma como essa conexão acontece. Porque a tecnologia aqui não é metal frio, não é plástico, é carne. É gosma, é orgânico. Isso muda tudo, né? Muda radicalmente, porque foge daquela fantasia comum da ficção científica de uma mente livre num espaço digital limpinho, asséptico. Não, Existence joga a gente numa realidade onde a tecnologia é biológica. Ela pulsa, é quase uma extensão do corpo, ou um parasita, talvez. É ambíguo, né? Muito. Os gamepods parecem órgãos, os cabos são tipo cordões umbilicais, biomecânicos. E a conexão exige essa penetração física com o bioporto lá na base da coluna. É uma imagem muito forte. E perturbadora. E carregada de outras leituras, né? O jeito como eles lidam com o bioporto, a lubrificação necessária, os sons que faz. Tem uma tensão erótica ali. Tem, inegavelmente. Mas é misturada com algo meio invasivo, quase violento. Não é uma conexão limpa, digamos assim. Exato. E essa escolha estética, eu acho, ela sublinha uma coisa importante. Nossa relação com a tecnologia, por mais virtual que pareça,
Passa sempre pelo corpo. Com seus desejos, medos, vulnerabilidades, a interface aqui não é só botão e tela, é a própria carne. Para entrar nesses mundos, você tem que se abrir, literalmente, deixar o tecnológico se misturar com o biológico. Gera um fascínio e uma repulsa ao mesmo tempo. Sim, fascínio pelas novas sensações, pelas experiências, mas repulsa pelo risco de perder a integridade do corpo, de ser contaminado, invadido. Aquela arma feita de ossos e dentes que atira dentes. Nossa, é o auge dessa fusão do orgânico com o funcional de um jeito bem grotesco. Totalmente grotesco. E essa ideia de contaminação me leva para outro ponto que o filme bate bastante. A questão do controle, ou da falta dele. Porque uma vez dentro do jogo, parece que os personagens perdem a autonomia, né? Eles são meio que obrigados a dizer coisas, a fazer ações para a história do jogo andar. Sim, e esse é talvez um dos pontos mais inquietantes para mim. Porque não é só explorar um cenário virtual, é perceber que a sua própria subjetividade está sendo guiada, talvez ditada, pelo roteiro do jogo. Eles agem por impulsos narrativos, é a expressão que usam. Como se fossem personagens numa peça, mas sentindo que a escolha foi deles. É uma metáfora muito forte para a ilusão de livre-arbítrio, né? Muito. Faz a gente pensar em como somos influenciados por narrativas no dia a dia, né? Roteiros sociais, culturais, hoje em dia até algoritmos que moldam desejos e ações sem que a gente perceba direito. O filme parece sugerir que talvez sejamos todos jogadores seguindo algum tipo de roteiro invisível. Que pensamento desconfortável. Totalmente. A angústia dos personagens, tipo o Ted Pickle, que fica relutante a entrar no jogo, vem muito dessa suspeita. Sou eu mesmo agindo ou é o jogo me controlando? Essa ideia de destino como um programa, uma narrativa da qual não se pode escapar, é profundamente perturbadora. O filme coloca a gente nesse lugar de questionar até que ponto nossas próprias vidas não seguem padrões, respostas pré-determinadas, mesmo quando a gente acha que está no comando. E essa falta de controle também aparece na atmosfera de paranoia, de conspiração que domina o filme todo. Tem uma guerra rolando ali, né? Entre os criadores dos jogos, como a Allegra Geller, que são quase deuses criando realidades, e os realistas que veem os jogos como uma ameaça para a essência humana. Sim, essa tensão política é o que move a trama mais externa, né? A caçada Allegra. Mas o interessante é como Cronenberg subverte até isso. A paranoia é constante, ninguém é confiável, todo mundo pode ser agente duplo ou pode estar só atuando dentro do jogo. Só que a própria conspiração, a luta dos realistas, pode ser só mais um nível do jogo Existence, ou do Transcendensis, que aparece depois. Ou seja, não tem um fora seguro, onde a política é de verdade e separada da ficção. Parece que não. A própria luta política pode ser só mais um nível do jogo. E aí, a indústria do entretenimento, dos jogos, vira o próprio campo de batalha ideológico. Entendi. O entretenimento deixa de ser algo inocente. Exatamente. O filme sugere que o entretenimento talvez seja o espaço onde as lutas por controle cultural, por controle da percepção da realidade, realmente acontecem. Quem controla a narrativa controla a realidade que as pessoas percebem. A indústria de jogos, e por extensão a de entretenimento em geral, é mostrada com uma força muito poderosa, capaz de moldar desejos, medos, identidades, se infiltrando na nossa subjetividade de um jeito talvez mais eficaz que a política tradicional. Isso me faz pensar em outro nível do filme, que é como ele fala sobre si mesmo, sobre ser uma obra de ficção. É quase um jogo dentro de um jogo sobre fazer jogos. Ou filmes. Os narrativos, dizendo falas que nem parecem ser deles, de certa forma ele está apontando para a nossa própria condição como espectador de cinema, né? A gente também segue uma narrativa criada por outra pessoa, a gente é levado a sentir emoções específicas em momentos programados, a gente aceita as regras daquele universo para poder jogar o jogo do filme. Então, quando os personagens ficam na dúvida se estão no jogo ou na realidade, o filme está convidando a gente a fazer a mesma pergunta sobre a nossa experiência ali assistindo. Eu vejo sim. O filme não tenta esconder que ele é um artifício. Ele se revela como construção, como ficção. Aquela cena final mesmo, quando eles perguntam ainda estamos no jogo,
quebra qualquer ilusão de um final fechado, realista. É um jeito de dizer, olha, isso aqui que vocês viram é uma narrativa tão real ou irreal quanto os jogos dentro dela. Essa autoconsciência é perturbadora, porque lembra a gente que toda representação da realidade é de alguma forma uma construção, um tipo de jogo com regras próprias. Falando em construção, a estética visual do filme é algo que fica na memória. Essa mistura de atração e nojo é muito, muito marcante. A tecnologia orgânica é úmida, pegajosa, pulsante. Essa estética que a gente chama de biogrotesca, né? Ela é fundamental, cria uma tensão constante no espectador. Os consoles moles, o bioporto que parece uma abertura corporal sensível, a arma de ossos, tudo isso causa um estranhamento físico muito grande. Tem um fascínio ali no potencial dessas tecnologias, na promessa de experiências sensoriais novas, mas ao mesmo tempo tem uma repulsa visceral, porque exige essa entrega do corpo, uma violação das fronteiras naturais dele. É uma relação super ambígua. A conexão é íntima, quase sexualizada, como a gente falou, mas também parece uma infecção, uma coisa parasitária. E o filme explora justamente essa ambiguidade toda. O prazer e a ameaça estão sempre ali, lado a lado. A liberdade sensorial que o jogo promete vem junto com o risco de perder a autonomia, de dissolver o eu. O erotismo não é só um detalhe. Ele está ligado a essa ideia de transgredir limites corporais, de se fundir com o outro, seja o outro tecnológico ou humano dentro do jogo, com todas as implicações psicológicas, filosóficas que isso traz. É bem a assinatura do Cronenberg, né? O horror corporal como chave para questões existenciais. Totalmente. E tudo isso leva para aquele final. Ou melhor, para a falta de um final definitivo. Quando parece que a gente descobriu que tudo era um teste do jogo Transcendence, a dúvida volta na hora. E esse final aberto é a conclusão mais lógica dentro da proposta do filme, né? Se cada camada de realidade pode, na verdade, conter outra simulação, como é que a gente pode ter certeza que chegou no nível zero, na realidade fundamental? A pergunta final, ainda estamos no jogo, joga uma sombra sobre qualquer ideia de retorno seguro. A simulação pode ser infinita, um loop. Deixa uma sensação de vertigem mesmo. A gente fica ali junto com os personagens, preso nesse ciclo de suspeita, sem chão firme. E talvez essa seja a grande sacada do filme. Existence não dá resposta fácil. Ele dissolve a nossa certeza numa realidade estável e objetiva. Ele sugere que o que a gente chama de mundo real pode ser só mais uma narrativa, um conjunto de regras e convenções que a gente aceita para poder funcionar. O filme nos obriga a encarar a possibilidade de que a gente vive imerso em múltiplas camadas de ficção, sem um ponto de referência absoluto. É um convite à dúvida radical. Uau! É, pesado. Recapitulando então, Existence nos leva por essa viagem bem louca que questiona a fronteira entre real e virtual de um jeito visceral, né? Explora a nossa relação carnal, complexa com a tecnologia, debate o quanto a gente é livre nas nossas escolhas diante de narrativas tão fortes, expõe a política por trás do entretenimento e ainda pensa sobre a própria natureza da ficção. É um filme que, impressionante, parece ficar mais atual a cada dia que passa, nesse nosso mundo cada vez mais tecnológico, cheio de narrativas competindo pela nossa atenção. Com certeza. Eu acho que o brilhantismo do Cronenberg aqui não foi prever um aparelho específico, um gadget, mas foi antecipar questões muito fundamentais sobre como a tecnologia interativa, quando é profunda, assim, reconfigura a nossa relação com o corpo, com a narrativa, com o poder e com a própria ideia de realidade. Ele força a gente a se ver como participante, talvez não tão livre assim, dentro de histórias maiores. Isso deixa a gente com uma provocação final para quem está ouvindo. Pensando em todas essas camadas de realidade, de controle narrativo, e nessa linha tênue entre jogo e vida que Existence explora. Até que ponto vocês sentem que têm controle sobre as narrativas que moldam o dia a dia de vocês? Onde vocês acham que termina o jogo e começa a realidade? Se é que essa divisão existe mesmo. Adoraríamos saber a opinião de vocês. Contem pra gente. Por hoje é isso. Até a nossa próxima conversa.